Olá pessoal, meu nome é Isabela do Mandala Espiritual e no vídeo de hoje eu vou falar sobre dívidas kármicas, que é um assunto da numerologia e fala sobre transgressões que a gente fez em vidas passadas, né, que desrespeitaram as leis universais. Por exemplo, a dívida kármica número 13 tem a ver com a morte. Então, se você se matou ou então se matou outra pessoa, você tem essa dívida kármica. E dívida kármica é diferente de lições kármicas, né? Porque lições kármicas são assuntos que na vida passada a gente tinha que ter explorado, né? São missões que foram nos dadas e a gente não explorou. Aí veio para essa vida com essa lição kármica de que a gente tem que explorar esse assunto agora. Que a gente tem que aprender a lição. Só que dívida kármica é uma transgressão. É algo que a gente realmente fez de errado e agora a gente tem que pagar pelo que a gente fez de errado. Nem todo mundo tem dívida kármica. Para saber se você tem dívida kármica, se você tiver nascido nos dias 13, 14, 16 e 19, você automaticamente tem uma dívida kármica. E também, se no teu número de destino, expressão, motivação ou impressão tiver um número 1, 4, 5 ou 7, aí você também pode ter essa dívida. Para você saber, nem todos que têm esses números têm essa dívida. Para você saber, você vai reduzindo os números. E se na redução der um desses números que são números kármicos, né, que é o 13, 14, 16 e 19, então você tem a dívida kármica. Por exemplo, uma pessoa que tem o número de destino 4. Nem todo mundo que tem o número de destino 4 vai ter a dívida kármica 13. Só se na redução der o número 13 e depois reduzir foi para 4. Espero que tenha compreendido, né? Que esteja claro. Agora eu vou falar um pouco sobre cada uma das dívidas. A dívida kármica 13. No tarô, ela é representada pela carta da morte. E é um crime contra a vida. Eu acho que se foca muito na morte, né? E a pessoa pensa, então com certeza eu matei alguém em outra vida, ou então com certeza eu me matei. Mas não necessariamente. Às vezes você foi passivo em relação à sua vida. Foi passando a vida e você não fazia nada com ela, não cumpriu nenhuma das suas missões, simplesmente estava vivendo por viver. Então você adquiriu a dívida kármica 13. Você também pode ter adquirido a dívida kármica 13 fumando sem parar, se drogando, porque você estava se matando aos poucos e estava consciente sobre esse seu erro. E aí acabou adquirindo a dívida kármica 13. E o que acontece na vida atual da pessoa é que ela vai ter que se esforçar muito para conseguir tudo o que ela quiser. Ela vai ter que trabalhar nesse plano para pagar a dívida. Pode ser também que essas pessoas tenham muito medo da morte, pois como elas se mataram na vida passada ou então matou outra pessoa, quando elas morreram, não é muito legal, né, quando isso acontece. Quando a gente transgride uma lei universal, muitas vezes a gente vai para um umbral, fica anos e anos lá no umbral, e depois que é acolhido, né? Muitas almas nem são acolhidas, né? Porque não se arrepende. Não... Então, nessa vida, pode ter muito medo da morte. Se você conhece alguém que é uma pessoa que tem muito medo de morrer, quando uma pessoa morre, acha que é o fim do mundo, pode ser que ela tenha essa dívida kármica 13. E aí, nessa vida, vai ter que trabalhar nesse plano material, vai ter que se motivar para a vida, tem que viver a vida, viver as missões que foram dadas para ela e se esforçar, dominar esse medo da morte, se espiritualizar. E é isso, sabe? É assim que paga essa dívida. Agora vamos falar da dívida kármica 14, que é a dívida kármica que fala sobre roubos, sobre se uma pessoa nasceu no dia 14, por exemplo, pode ser que na vida passada dela, ela tenha roubado algo que não era dela, algo que não lhe pertencia e assim prejudicado outras pessoas, né? Pode ser os próprios familiares ou o próprio companheiro, enfim. É a dívida do usurpador. Um exemplo também do que pode ter acontecido na vida passada é, por exemplo, uma mulher que pegou o marido de outra e tirou esse marido da família, dos filhos, e deixou, sei lá, a mulher na miséria. Não se importou com os sentimentos de outras pessoas. O marido também vai sofrer a dívida kármica, mas vai ser outra, a seguinte que eu vou falar. Mas essa mulher que roubou algo que não lhe pertencia, ela vai responder a dívida kármica 14. E na vida atual, essa pessoa que tem a dívida 14, ela vai ter que lidar com perdas materiais,
porque ela roubou de outras pessoas, né? Ela usurpou algo que não era seu, então pode ter muitas perdas. O número 14 é o número reduzindo da o 5, que é o número que fala muito da liberdade. Pode ser que a pessoa sinta que ela não tem muita liberdade, muita escolha. E para ela passar essa dívida, ela tem que aprender a lição do desapego. Ela tem que se desapegar dos bens materiais, desapegar desse lado físico. O número 5 também, ele fala muito do lado sexual. Então essa pessoa tem que tratar a sexualidade de uma maneira adequada. Aprender a ter mais humildade, mais compaixão com os outros. Ver que os erros que a gente comete com outras pessoas podem interferir muito na vida deles. E a gente vai pagar por isso. A próxima dívida kármica é a dívida kármica 16. Que é a dívida kármica que fala que em vidas passadas você teve muito orgulho, muita vaidade, pensou muito em si mesmo, nas próprias vontades, fez o que bem entendeu e prejudicou outras pessoas, fez coisas erradas e agora vai ter que pagar a dívida. Pode ser, por exemplo, um exemplo de dívida kármica foi o que eu tinha falado. Um homem que trai a esposa, ele tá adquirindo a dívida kármica 16, ou já adquiriu, né, em vidas passadas. E nessa vida pode ser que ele tenha que lidar com traições, já que traiu, vai ser traído, vai ter que lidar com perda de posição social, porque é um número também, o 16, é um número que fala da vaidade, da arrogância, então a pessoa pode ter uma perda da reputação, do lado social. O número 16, ele é representado pela carta da torre, do tarô, e fala da queda, né? Você pode tá lá em cima e cair. Então, a lição é se espiritualizar. Essa é a palavra para esse número. Tem que se espiritualizar, tem que buscar evoluir em todos os sentidos. Tem que ser justo, tem que ser honesto, tem que largar esse lado materialista, largar esse lado egoísta, vaidoso, se ligar mais no lado espiritual. O 7 é um número muito espiritual, né? E o 16, juntando, né, somando, dá 7. Então, tem que se espiritualizar. E aprender também a lidar com mudanças, com quedas. Se caiu, se levante. E a próxima dívida kármica é a dívida kármica 19, que fala sobre, em vidas passadas, você ter dado golpes em outras pessoas e, assim, prejudicado elas. É uma dívida kármica que fala de abuso de poder, de você ter muito poder nas suas mãos e você ter prejudicado outras pessoas, em vez de ter sido altruísta e ter ajudado. É uma dívida kármica que muitos políticos estão adquirindo agora, na verdade. Porque eles têm muito poder na mão para ajudar muitas pessoas e, em vez de fazer isso, eles estão prejudicando muitas pessoas, né? Roubando. E assim eles vão pagar, então, ou nessa vida ou nas próximas. Mas a dívida kármica 19, ela fala muito disso, né? Que você vai colher o que você plantar, o que você semear. Então, tomar cuidado. E essa dívida é a junção do número 1 com o número 9. E a lição está exatamente nisso, né? Você ir do 1 para o 9. O 1, do lado negativo do 1, é a pessoa extremamente egoísta, uma pessoa dominadora, uma pessoa intolerante. Então você ir de tudo isso para o amor incondicional, que é o número 9. É você ir para o altruísmo. É você fazer um bom uso do que a vida te dá. É você plantar coisas boas. É isso, gente. Esse foi o vídeo de dívidas kármicas. Eu vou fazer agora outros vídeos de numerologia. Então, quem quiser acompanhar, é só se inscrever no canal. Muito obrigada por ter assistido.